Olá, pessoas amadas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conexão Centelha, aqui no nosso Instagram do Centelha. Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer um bate-papo. Oi, Jô, seja bem-vinda! Fazer um bate-papo sobre autenticidade. O Conexão Centelha é este nosso encontro semanal que acontece atualmente às sextas-feiras às 13 horas aqui no Instagram, @centelhajapamalas. Então, se você está vendo no YouTube e tem vontade de assistir ao vivo, participar aqui desse encontro, venha às sextas às 13 horas no @centelhajapamalas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre autenticidade. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse aspecto genuíno do ser, essa coisa que todo mundo fala muito, que todo mundo quer muito, mas eu gosto de trazer aqui sempre um olhar aprofundado desses temas, né? Eu tenho um caminho de aproximadamente, talvez 15 anos, por aí, de autoconhecimento e aprofundamento na espiritualidade. E o que eu trago aqui para vocês a maior parte do conteúdo que eu trago aqui para vocês é muito esse estudo e esse percurso que eu faço na minha vida para desenvolver a minha espiritualidade, para me desenvolver como ser humano. Então, todas essas minhas buscas, todas essas minhas práticas, esses anos de aprofundamento aí para desenvolver o meu espírito, a minha pessoa, a minha vida, é o que eu compartilho aqui um pouco. E aí também um pouco essa visão minha, né? Muitas vezes eu acredito que tudo isso tá de uma forma codificada nos lugares que a gente busca, e eu busco decodificar um pouco, né? Isso faz parte um pouco do nosso tema que a gente vai falar aqui hoje, decodificar de alguma forma com a minha linguagem, do meu jeito e como eu vejo isso, né? Então, autenticidade, né, gente? O que é uma coisa autêntica? Antes de começar a falar sobre o tema, eu quero falar rapidinho aqui, convidar vocês, tô vendo que tá chegando muita gente nova aqui no perfil. Se você chegou aqui, gosta de Japamalas, quer entender mais sobre Japamalas, quer aprofundar seu conhecimento, eu te convido a fazer parte da Semana do Japamala, que começa no dia 4 de agosto e vai até o dia 9 de agosto. É uma semana, um intensivão gratuito, são 6 aulas que vão acontecer no YouTube do Centelha Japamalas. Então, para participar da Semana do Japamala, você precisa se inscrever, tá bom? Quem não se inscrever não tem como receber o link das aulas. Por quê? Porque ao fazer a sua inscrição, você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp onde estarão disponíveis os links para as aulas, tá bom? A gente vai falar sobre energia, sobre Japamala, propósito. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, se inscreva na Semana do Japamala. No dia 9, que é o último dia da semana, eu vou falar sobre o meu curso e vou abrir as vagas para quem quiser continuar estudando comigo aí e aprendendo mais sobre Japamala, tá bom? Então, só no dia 9 é que eu vou abrir as vagas. Então, se você tiver interesse também em estudar comigo e quiser fazer parte da nova turma do Muito Além da Confecção, que é o meu curso 100% online sobre Japamalas, é o curso completo que tem toda a parte de espiritualidade, tem também a parte de confecção e todos os detalhes que você precisa saber para confeccionar suas peças. Se inscreva e venha no dia 9 para entrar nesta nova turma, tá bom? Então é isso, gente. Olá, Berê, amada e querida, seja bem-vinda. Vamos falar de autenticidade, pessoas? O que significa autenticidade? Quando a gente fala em algo autêntico, a gente imagina algo que não passou por um processo de cópia, digamos assim, né? Eu até tenho minha colinha aqui, que eu gosto de trazer os pontos que eu quero abordar com vocês. E quando eu tô com a cabeça meio ruim, né, eu gosto mais ainda, porque daí eu vou tipo, relembrando, assim. Então, tem até um termo, né, que eu pesquisei aqui, sobre a autenticidade, e um dos termos que apareceu foi a reproduções indevidas. Então, a autenticidade, quando você autentica alguma coisa, é justamente para você garantir que aquilo ali não foi reproduzido indevidamente, né? Tipo uma obra de arte, né? Sei lá, do Picasso, alguém vai lá e faz exatamente igual e vende tal qual fosse o próprio Picasso que fez. Então, seria ali uma cópia indevida, uma reprodução de algo. Não é genuíno, não é o do Picasso, não é aquele que foi feito naquele tempo, naquele espaço, com aquela inspiração daquele artista. E isso é muito importante a gente entender, porque o que é criado, gente, quando uma coisa se cria, aquilo ali não tem como ser igual. É impossível você reproduzir algo de alguma forma, né? Tipo, é possível porque você pode fazer ali igualzinho, mas
muitas variáveis, ainda que você busque todas as variáveis, né? Reproduzir todas as variáveis, a mesma cor da tinta, a mesma pressão da pincelada, não foi a mesma pessoa que fez. Isso já transforma a obra. Ao você olhar aquilo, pode ser que aos seus olhos seja idêntico, mas não é. Percebe que a variável quem fez é diferente? Então já não é a mesma coisa, né? Se eu faço um movimento, a dança é muito autoral por causa disso. Se eu faço um movimento e reproduzo aquele mesmo movimento, ainda que seja eu reproduzindo aquele movimento, ele está acontecendo em outro tempo. Então já não é o mesmo movimento. Porque tudo ao meu redor mudou. O tempo passou. Eu faço aqui esse movimento, agora. Vou fazer de novo. Ele não é o mesmo. Por quê? Tudo mudou de um segundo para outro, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é essa ideia de que a reprodução, né, gente, ela não é possível ser feita. Ela tem uma dimensão muito maior do que muitas vezes a gente imagina, muito maior do que o que os nossos olhos podem ver. E isso eu vou falar aqui também, tá? O porquê disso e de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, quando a gente busca a autenticidade, a gente está buscando, na verdade, fazer algo que seja muito nosso e que seja praticamente somente nosso, né? Que não tenha algo igual em outro lugar. E veja, muitas vezes quando a gente cria alguma coisa, a gente nem sabe, né? Se você não estiver fazendo com referência, né? Tentando reproduzir alguma coisa, pode ser que você esteja fazendo isso e nem sabe. Por quê, gente? Porque a informação ela está disponível, né? É como se fosse uma rede de internet, né? Se você tiver ali a senha, você capta aquela rede de internet e pode usar. Se for uma internet que pega o mundo inteiro, você pode usar a mesma internet aqui ou na China, basta você ter a senha. Por exemplo, né? Acho que essa internet ainda não existe, né? Tem um projeto aí para que haja essa conexão aí mundial e tal, para todo mundo, mas ainda é um projeto, ainda não existe. Mas se a gente pensar numa casa com Wi-Fi, todas as pessoas ali que têm acesso àquela senha conseguem acessar aquele Wi-Fi. Agora vamos imaginar que o universo é um grande Wi-Fi e que todas as coisas que existem, elas estão no universo. E para além disso, não só as coisas que existem, mas as coisas que já existiram em forma, que não são mais forma, que podem ter se destruído, deixado de existir, pensamentos, coisas, objetos, espécies, sentimentos, tudo está disponível, tá? A gente só precisa acessar. E quando a gente tem esse alinhamento capaz de acessar tudo isso, a gente consegue ali criar de alguma forma. Então a nossa criatividade, gente, ela acontece quando a gente está em alinhamento com a nossa essência. Porque o alinhamento com a nossa essência é o fio condutor desse Wi-Fi, né? O Wi-Fi é sem fio, né? Mas é esse fio condutor dessa informação que está disponível no universo. Por quê, gente? Porque nada, vocês provavelmente já ouviram essa frase na aula de física, nada deixa de existir, né? Nada acaba, nada começa, as coisas apenas se transformam, elas vão se transformando. Então, tudo que a gente não consegue mais vivenciar, tipo uma situação, um fato histórico que ficou lá no passado, né? A gente não consegue vivenciar ali aquela situação mais. Mas ela não se perdeu, ela se transformou apenas, né? Ela está disponível em algum lugar. E essa disponibilidade é o que a gente acessa para criar. Então, de alguma forma, gente, não vai ser novidade o que vocês vão fazer, porque já está aí, de alguma forma. O que vai mudar, justamente, é o como vai passar por você. É o fato de que quando a gente faz, aquilo ali automaticamente é autêntico, porque passou por você de alguma forma, né? Então, quem recebe vai fazer uma tradução daquilo. Não vai ser algo exatamente como foi recebido, mas vai ter ali um canal. Então, o canal é o mais importante quando a gente fala de autenticidade. Então, vamos pensar de uma forma bem prática, né? O que é genuíno é aquilo que é real. Vou seguir aqui, eu queria não viajar muito hoje, eu acho que eu já viajei.
Então, eu vou voltar para o papelzinho. Bom, então, o que é autêntico é aquilo que é real, aquilo que é genuíno. E aqui, né, gente, nós estamos num canal, nós estamos no Instagram, no meu Instagram, Centelha Japamalas, que fala a respeito de tudo que transcende, né? A gente trata aqui de um tema, de uma ferramenta extremamente espiritual, que é um japamala. Então, vou partir do pressuposto que aqui a gente está todo mundo aí entendendo essa dimensão dos assuntos, tá? Então, o que é real para nós que estamos passando por um processo de espiritualidade, que estamos buscando esse algo mais, esse algo além da matéria, além da forma, ou ainda este algo de onde vem a matéria, né? Para nós, gente, a realidade ou o que é genuíno é justamente essa fonte de onde as coisas são produzidas e não as coisas em si. Então, o genuíno não vai ser a obra de arte, é o vazio de onde essa obra de arte sai. É aquilo que a gente consegue sentir, é tudo aquilo que a gente não consegue acabar, é tudo aquilo que permanece para além do tempo e espaço. Então, se o tempo passa, se os lugares mudam, né? Se as coisas vão e voltam, né? Então, pessoas estão aí, elas deixam de existir. As coisas estão aí, elas deixam de existir. O tempo, ele tá passando o tempo todo. Então, ele também é mutável. Tudo aquilo que não é mutável e que não acaba é real. Olha só como isso é totalmente contraintuitivo pra gente que tá preso no mundo e na mente, pra gente que tá aqui nessa realidade material e que tá se conectando com as coisas justamente pela forma. Então, quando a gente transcende a forma, quando a gente vai pra essência, a gente percebe e entende e opera de forma a entender que o que é real é justamente o que a gente não vê. É muito louco isso, né? Então, os nossos olhos, a nossa percepção é uma forma de perceber a realidade. Mas, de fato, quando a gente sente alguma coisa, isso não pode ser mudado. Vou dar um exemplo para vocês. Lembrem-se de um momento maravilhoso que vocês viveram. Lembrem-se de uma ocasião em que vocês sentiram muita alegria. Lembrem-se disso com detalhes. Então, como era o cheiro daquele lugar, o que você estava fazendo, como que você estava se sentindo, sabe? Fecha os olhos e volta para esse momento. Faz esse exercício e sente. Quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que aquilo que a gente sentiu naquele determinado momento permanece. Ainda que aquelas pessoas não estejam mais conosco, ainda que aquela situação tenha ficado no tempo, né? Ainda que tudo tenha se transformado à sua volta, você ainda consegue sentir, você consegue acessar isso. Por quê? Porque isso é real. Não aquilo que aconteceu, não as pessoas, esse sentimento. Então, em última instância, o sentimento ele é real. Não as pessoas. A gente sente as coisas pelas pessoas, mas as pessoas vão. A gente sente um afeto, a gente sente um carinho com as coisas que a gente tem. A gente cuida das coisas com amor. Mas o que permanece é o amor, não as coisas. É o afeto, né? E esse afeto, ele vai passando, né? Ele é algo que nunca vai deixar de existir. Porque a gente é capaz de sentir isso. Não é capaz de tocar. Não é capaz de entender. Sabe? O entendimento racional a gente não consegue fazer. A gente só consegue se a gente sentir. Então, o sentimento é algo genuíno. O que é real, gente, é o que a gente tem dentro de nós. Isso parece piegas e repetitivo, mas é tão complexo que poucos de nós acessamos isso com frequência. Essa coisinha que tem dentro de nós. Então, vamos lá, continuando, né? Então, se o que é real é o que a gente não consegue ver... Se o que é real é o que a gente sente de fato, então é disso que a gente precisa cuidar, é isso que vai fazer com que as coisas sejam genuínas.
É isso que vai fazer com que as coisas sejam autênticas. É o que a gente leva dentro de nós. Não é a gente copiar exatamente ipsis literis o que alguém falou, como alguém escreveu, o que alguém pintou e criou. Vai ser a gente acessar dentro de nós essa dimensão da eternidade, essa nossa dimensão eterna, essa nossa dimensão real e autêntica. É isso que vai fazer as coisas terem a sua autenticidade. Vamos lá, continuando. É o que não acaba, é o que se sustenta no tempo. Então observem, tudo que tem fim, tudo que acaba, tudo que a gente consegue ver e que some em algum momento, não é real. É uma ilusão que a gente cria ao experienciar aquele contato com aquilo. Então vamos lá. Como ser autêntico e como ser autêntica? Para a gente acessar a autenticidade, a gente precisa disso que está dentro de nós, que eu acabei de falar. E como é que a gente descobre o que está dentro de nós? Então a pergunta, gente, não é como ser autêntico, não é como ser autêntica. A pergunta não é como criar algo autêntico. A pergunta é: quem é você? Porque é quem cria, né? É essa essência criadora e criativa que vai fazer alguma coisa autêntica. Então, antes de mais nada, você precisa saber quem é você. Quem é você? Se você se basear e se identificar para se descrever com as suas memórias, eu sou a Mirielle, que nasceu em Caçapava, que tem tantos anos, que estudou isso, que faz aquilo. Todas essas coisas eu posso deixar de ser, não é? Assim que eu morrer, por exemplo. E o que eu não deixo de ser? É nesse lugar que a gente precisa colocar foco. É na nossa consciência. É no nosso coração. É aquilo que não muda ainda que passe o tempo. Porque o que eu faço, eu posso mudar a qualquer momento. A minha idade, ano que vem mudou. Não é? Agora, o que eu carrego comigo é além das coisas que a gente consegue ver e descrever e raciocinar a respeito. Então, a pergunta é: quem é você? É essa resposta a esta pergunta que vai te dar a autenticidade. Agora, nossa, como é que eu faço? Porque eu preciso descobrir quem sou eu. Em quanto tempo eu vou descobrir isso? Como é que eu vou começar a criar antes de saber quem eu sou? Eu queria muito fazer uma obra de arte super autêntica. Eu queria fazer um post no meu Instagram super autêntico. Eu queria ser super autêntica, né? Mas antes eu preciso fazer um processo de autoconhecimento. Antes eu preciso passar por esse processão aí de descobrir quem eu sou, quais são as memórias que eu tô identificada, né? Nossa, eu tô identificada com uma memória que não tem nada a ver comigo. Eu não acredito nisso, mas isso foi falado pra mim e eu em algum momento me identifiquei com isso e carrego até hoje, mas não sou eu, por exemplo, né? Não, você não precisa passar por esse processo para ser autêntica. Atenção agora. É no processo de descobrir que você será autêntico e autêntica. Então a gente só descobre quem a gente é criando, produzindo, existindo e vivendo no momento presente. Detalhe para grifar momento presente, tá? Porque a gente não vai parar e ficar pensando quem a gente é. Não, a gente precisa experienciar quem a gente é. Viver é que faz a gente descobrir cada vez mais quem a gente é. Mas veja bem, viver com consciência. Viver sabendo que existe alguém dentro de você. Que você não é essa forma, que você não é esses pensamentos, que você não é a sua história. O que é que sobra? Sobra você, sobra a sua essência, sobra o que você é. Mas isso é uma construção. Então, no processo
é que a gente descobre quem a gente é. Você vai fazer uma coisa, você não vai gostar tanto. Aí você vai mudar um pouco. Aí você vai fazer outra. Aí vai dar errado. Aí você vai fazer de novo. E aí você vai ver que aquilo ali não serve, que você não tá feliz. Aí você vai deixar de fazer aquilo, você vai fazer diferente. Percebe quantas coisas esse processo disse sobre você? Sobre o que te diz respeito, o que não te diz, o que faz seu coração vibrar, o que é que não faz, o que você tem facilidade, o que é pesado. Então, a vida é o guia para nossa autenticidade, se a gente estiver disposto e disposta para se transformar. Oi, Arinha. Boa tarde, amada. Olha. Oi, Daniela. Se a gente estiver disposta a se transformar, ou melhor, se transformar não. Se a gente estiver disposto e disposta a caminhar, a trilhar esses passos do processo de autoconhecimento. Porque é nele que a gente vai criando autenticidade. Se a gente parar e esperar saber exatamente quem a gente é para criar a primeira coisa, não vai rolar. Sejam bem-vindas, lindonas. Não vai rolar, você vai ficar lá esperando, você vai ficar no processo de autoconhecimento que é infinito. E aí você vai descobrir que você não fez nada. Então é fazendo que a gente descobre e muitas vezes errando. O erro é um grande presente. Porque ele te mostra o que é, o que não é, o que serve pra você, o que não serve. E o principal aqui nisso, né, gente, é a gente, eu percebo, bancar isso. Bancar, eu sou, agora eu não sou mais, vi que por aqui não, por aqui também não, agora é aqui, agora não é mais aqui, tá tudo bem, né? Porque muitas vezes a gente quer formatar uma coisa e sustentar aquilo, desapega de sustentar o que você construiu. Porque a construção, ela é constante. Pensa só, se você faz um murinho, nossa, o murinho ficou perfeito, lindo, irretocável. Tá ali com a textura que você quer, os tijolinhos ficaram, nossa, tudo maravilhoso, não tem uma rebarba, é um murinho lindo. Beleza, vai ser um murinho pra sempre. Fica ali com o seu murinho, tá tudo bem. Mas você poderia continuar aquele murinho e transformar ele num murão, numa muralha, num castelo, numa casa. Então, nesse processo de construção, você vai ver que, de repente, acrescentar algumas coisas ali não ficou tão legal como estava antes. Mas você aprendeu coisas nesse processo. Então, é o processo, eu vejo assim, que é o processo de construção que vai te mostrando quem você é. Não é parar tudo e ficar ali cavucando para descobrir, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um retorno para casa, né? Voltar um pouco às origens, voltar um pouco para aquilo que fazia nosso coração vibrar mais. E tá tudo bem. E com certeza esses retornos, eles não vão ser como eram antes. Porque aquela pessoa que fazia aquilo, agora voltando, é outra história. Aquilo ali vai ter um outro peso, você vai ver de uma forma diferente, ainda que seja a mesma atividade, ainda que você volte a fazer o mesmo negócio que você fazia há 20 anos atrás. Não vai ser mais o mesmo entre aspas, não vai ser mais o mesmo, tá? Então, pode parecer uma viagem, quem chegou aqui agora, depois veja do começo, eu vou deixar salvo aqui no meu perfil e vou subir pro YouTube também, porque nós estamos falando de autenticidade, né? E aí parece que, nossa, que isso? Então, voltando, né? A pergunta não é o que é autenticidade ou como eu vou atingir a autenticidade. A pergunta é quem é você? E essa é uma pergunta que se faz no processo e não antes de começar, tá? Filtros e óculos. Coloquei essas palavras aqui para lembrar. Quando a gente pega uma informação, gente, quando a gente cria alguma coisa, eu falei isso um pouco no começo e volto aqui. Quando a gente cria, a gente não cria do zero. Esqueçam essa baboseira, sabe? Não tem uma coisa que surge do nada e não tem uma coisa que surge que já não exista de alguma forma. O que a gente vai fazer é
colocar os nossos óculos e os nossos filtros naquilo, que é a nossa essência. Então, quando a gente estuda, quando a gente tem ali um conhecimento sobre alguma coisa, existe uma forma de falar daquilo, existe uma visão que você tem a respeito daquilo que é só sua. É isso que é preciso colocar, porque muitas vezes a gente se engessa nos conceitos, a gente se engessa no que todo mundo fala sobre aquilo e a gente acha que aquilo é uma verdade absoluta. Então, o que eu convido vocês é experienciem as verdades absolutas e confirmem com vocês como que é, né? Eu falo aqui de Japamala, gente, e eu falo muito da minha experiência. Pouquíssimas vezes eu fiz, não sei se eu posso dizer pouquíssimas, mas o fato de passar as continhas mantrando não é a coisa que eu mais faço com o meu Japamala. E é por isso que eu trago aqui tantas outras formas de utilizar. Para mim isso aqui é uma lembrança. E alguém já me falou com essa palavra também e me soou muito bonito. É uma lembrança de conexão, né? Então, eu vejo tudo isso de uma forma mais livre, em que a gente que tá se... Ai, que isso? Oi, Glaucia, fica aí, a Miri maravilhosa. Oi, Glaucia, seja muito bem-vinda. Ó, tô acenando pra ela, não tá dando certo, acho que ela já foi embora. Fica aí, Glaucia, fica aí que é maravilhoso. Adorei. Então, são formas de executar aquilo. Como é que vai ser o seu jeito de fazer, né? Então, os conhecimentos, eles estão aí, eles estão em abundância, eles estão gratuitos, eles estão livres em quantidade. Hoje em dia, com a internet, a gente não pode dizer que a gente não tem informação. Basta a gente escrever no Google como é que faz esse negócio. Vai aparecer uma série de dicas, sugestões de vídeos, de conteúdos, referências. Vai aparecer de tudo, né? E olha só, a gente só precisa de um movimento interno. Esse movimento interno, ele pode ser o primeiro, sabe? Antes da gente ir buscar uma confirmação, antes da gente ir perguntar, faz a sua busca. E é isso que eu falei um pouquinho aqui nos stories hoje, da fonte, né? Que eu tive esse meu conteúdo repostado e a pessoa colocou a fonte, me marcou, repostou, falou que era o meu conteúdo e tal. Então eu fico pensando, né? Se eu tivesse no Instagram, se eu tivesse nesse Instagram, eu ia clicar ali e ver a fonte, né? E aí eu pensei, olha como é importante a gente buscar a fonte. Tal pessoa fala disso, mas qual que é a fonte, né? Quem falou disso primeiro? Como que as pessoas que começaram isso estavam falando, né? E sempre vai passar por nós. E a gente precisa ser canal para que as coisas passem por nós. Porque quando elas saírem de nós, elas vão sair com a nossa cara, de uma forma autêntica, né? Mas só se você se permitir ser canal. E como ser canal, Mirelle? Então, primeira coisa, processo de autoconhecimento e não parar o processo de criatividade, não parar a construção, a produção, porque nesse processo você também se autoconhece, né? E segunda coisa, como eu falei lá no começo, né? Que tudo que é real se sustenta. Então, hoje em dia, eu não tenho o menor medo, o menor problema com cópia, com, nossa, vão utilizar minhas coisas, tudo. Eu acredito muito, assim, que o que é real se sustenta, porque, como eu falei no começo, tudo que é de verdade, gente, não acaba. Tudo que é de verdade, que é genuíno, é aquilo que é perene, né? E o que não é real, acaba em algum momento. Haja visto as coisas, né? Deixa uma fruta no chão ali pra você ver. Dali uma semana volta. Dali 2 semanas volta. Vai ver como é que tá aquilo, né? Vai se desfazer, vai se transformar. Não vai mais ser fruta, né? Então, a essência da vida, ela é infinita. As coisas são finitas. A essência da vida é infinita. Então, o que faz aquela fruta existir é infinito. A fruta, não, né? Então,
quando a gente se apega à forma, isso não se sustenta, isso é fraco, isso é extremamente assim, ó, uma faísca, do jeito que acende, apaga. Quando a gente busca a essência daquilo, a gente inclusive consegue ver com nossos óculos e com os nossos filtros, né? Porque se em essência, deixa eu pegar um exemplo aqui. O exemplo da aveioca que eu faço. Qual que é a essência da aveioca? Aveia e água. E aí, gente, quanta aveia, quanta água, você pode até experimentar, você pode mudar o tempero. Ao invés de sal, você pode pôr açúcar, você pode pôr uma fruta para ver o que dá. Mas a essência é aveia e água. Vamos descer um pouco mais na última instância. A essência é amido e água. Então, se eu colocar trigo, dá certo? Se eu colocar farinha de grão de bico, dá certo? Dá também. Percebe? E isso serve para todas as coisas. Ou pelo menos para a maioria das coisas, na minha visão. Né? Se a gente vai lá no escarafunchar a essência da receita, digamos assim, a gente consegue fazer do nosso jeito, usar a nossa intuição, colocar o nosso tempero, né? Olá, Laurineia, seja bem-vinda, amada. Gente, vocês que estão aqui na live, posso pedir uma coisa pra vocês? Me conta aqui, fora as pessoas que eu já conheço, né, que estão aqui, que eu sei quem é, me conta aqui se vocês chegaram recentemente, se é a primeira vez que vocês estão na live, ou se vocês já estavam aqui no Instagram faz tempo, pra eu ter uma ideia. Fiquei bem curiosa agora, porque eu não me lembro dessas pessoas aqui que estão chegando. Vocês estão aqui opa, cheguei. Contem para mim, por favor. Que daqui a pouco eu vejo, né? Porque é meio demorado aqui pra aparecer. E vou seguindo, tá? Então, essa energia do copiar, né? Do pegar uma coisa e transcrever elipses, líteres, copiar, né? Tem uma energia fraca, né? Não é forte, não se sustenta. Mas é ruim pra quem? É ruim pra mim? Não, é ruim para quem faz esse tipo de coisa, né? E, enfim, né? Não quero nem julgar, não sei pra quem que é ruim, pra quem que é bom. Mas vou dizer assim, eu vejo, gente, um poder muito grande quando a gente vai lá e constrói alguma coisa, sabe? Então eu não sei se copiar é ruim. Eu imagino que seja, porque eu percebo a força que tem quando a gente constrói. Então eu posso falar aqui da construção, né? Não quero criticar algo, quero enaltecer o que é essencial. Então, quando a gente constrói, existe uma força naquela construção. Você sabe o que você passou, você sabe de onde você tirou, você sabe por que você falou daquela forma, né? Agora, se você só, por exemplo, digamos que você vá e repita uma frase que você escutou e alguém fale pra você, mas por quê? Daí você tenta ali explicar e a pessoa pergunta, mas por que isso? E começa a escarafunchar. Veja se você consegue, com os seus conteúdos, explicar aquilo. Ah, Glaucia, é a primeira vez que eu estou aqui, minha amiga Yara me indicou para eu assistir. Ah, então seja bem-vinda. Convidada da Yara, maravilhosa, gratidão, amada, bem-vinda. Então, aquilo ali que se você está repetindo, você não vai ter lastro, você não vai ter consistência, você não vai ter conteúdo para explicar para alguém o porquê daquilo, de onde aquilo ali saiu, sabe assim? Faça uma experiência, né? De pegar um determinado assunto e falar, mas peraí, eu conseguiria explicar isso para alguém? O porquê disso, de onde isso vem, né? De uma forma simples? Só jogando, tá? Então ele não vai se sustentar porque não tem essência, né? E aí, para descobrir quem a gente é e construir a nossa autenticidade a partir dessa essência, eu trouxe aqui 3 pontos, tá? 3 pontos que eu considero importantes e que... Peraí, tô fechando um negócio aqui. Travou pra vocês, gente? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá. Então, eu trouxe aqui 3 pontos pra gente observar essa autenticidade, fazer esse processo. Cada um deles é de um lugar do mundo, tá? Não é de um lugar do mundo, tipo, um é da Europa, outro é da África, não. É de um lugar fora, dentro, vocês vão entender. Então, a primeira coisa pra gente ser autêntico é inspiração, é comparação.
Então essa coisa que falei, não se comparem com as pessoas, é meio impossível a gente não se comparar. Porque a gente existe em comparação. A gente entende, tá? Isso é do nosso cérebro. Tipo, eu sei que eu não sou aquela cadeira porque eu me comparo. Eu sei que a cadeira é a cadeira e eu sou eu. Então isso faz parte. Você se olha no espelho, a maioria das pessoas sabe que é alguém. Eu sei que essa aqui sou eu que eu tô vendo, né? Então isso faz parte da nossa autoconsciência, é um mecanismo. Eu olho ali meu gatinho dormindo, eu sei que eu não sou ele, tá? Eu olho pra, sei lá, meu marido, eu sei que ele é ele, eu sou eu. Então esse é um sistema de comparação que a gente tem. Então a gente olha, o que a gente não pode fazer, na verdade, né, é comparar e achar que a gente tinha que ser aquilo. Percebe a diferença? Uma coisa é a nossa capacidade de distinguir quem é a partir de uma comparação. E outra é a gente achar que a gente tem que ser igual àquilo e buscar aquilo ali. E desde o começo da live aqui eu tô dissertando um monte de coisa e pra gente chegar numa reflexão de que a gente não consegue ser igual, né? Quanto mais igual a alguém, gente, que tem identificação com memória, que tem história, que tem genética, que tem, enfim, ancestralidade diferente da sua, tudo de diferente, né? Então, é impossível a gente se comparar nesse sentido de buscar ser como a pessoa, mas é extremamente possível e positivo, na minha visão, que a gente tenha um objetivo. Então, existe algo ali que me interessa e onde eu me inspiro. Inspiração é diferente de cópia. Então, daquilo ali, e vejam, gente, a gente consegue fazer isso, a gente tem um profundo discernimento e tem a capacidade de construir um discernimento para fazer isso. Acho até que muitas vezes a gente não tem, né? Então a gente olha e fala, nossa, eu quero aquilo, e às vezes a gente não quer, mas não sabe porque tem um autoconhecimento muito fraquinho. Então a gente ainda tá muito no o que parece bom, eu quero, né? Mas não é alinhado às vezes com a nossa verdade. E sim com essa coisa do mundo de ter coisas e tal, né? Então às vezes a gente vê alguém tendo algo, a gente acha que quer ter aquilo. Mas a gente tem essa capacidade de desenvolver, né, essa habilidade de olhar e falar, nossa, legal, isso aqui bacana, mas tô de boa disso aqui. Agora, esse outro, nossa, isso daqui é a minha cara, isso tem a ver com a minha essência. Nesse caminho, esse caminho me interessa. Em se inspirar. Porque a inspiração é, essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Algo desse sentido, né? Diferente de quando você compara, quer ser igual ou ainda se decepciona porque acredita que você não consegue fazer aquilo. Então, na inspiração, a gente precisa acreditar que a gente consegue algo parecido com aquilo, né? Ou algo que nos faça sentir daquela forma, né? Algo que tenha a ver conosco. Então, por exemplo, você quer, sei lá, se vestir bem. Aí você vai ali olhar uma série de fotos. Algumas combinações, você vai falar, bonito isso daqui. Outras você vai falar, não, isso aqui não gostei muito. E isso é muito louco, né? Porque eu lembro muito de mim, assim, tipo, de olhar a coisa, achar bonito e em mim não ficar bom. Então, isso foi uma construção pra mim também. Eu falava, nossa, que incrível, tá lindo no outro. Mas quando eu vestia, quando eu colocava, não rolava. Então, foi nesse processo que eu descobri também muito sobre mim mesma. Que estilo é algo para cada um, que às vezes você pode achar bonito no outro, mas não serve para você. Isso é muito profundo quando a gente pensa em inspiração e em frustração desse sentido de idealização, né? Tem aquela máxima que diz, tudo é bom, tudo que é bom se copia. Sério? Não conhecia essa máxima. Não conhecia essa máxima, não. Tudo que é bom se copia. Isso tem um fundo assim, né, do tipo, pra pessoa que tá sendo copiada, sentir isso, né, tipo, nossa, se estão copiando é porque é bom, mas talvez, se aquilo ali é bom, porque provavelmente não é cópia, né, então a gente precisa acabar com esse ciclo, né, em algum momento, em produzir as coisas boas, né, e não ser quem copia. Então, gente, o primeiro ponto que eu quero falar é se inspirar e comparar. Oi, James! Trocamos directs. James está
se aproximando aí para adquirir seu Japamala, já me fez algumas perguntas, me mandou várias referências. Gente, referência é isso. Quando alguém procura, por exemplo, para fazer um Japamala, às vezes manda foto de outras fontes. Então aquilo ali é uma fonte a qual eu vou me inspirar, mas não vai ficar igual, né? É uma inspiração. Então ele entrou aqui, eu vou usar ele como exemplo, né? Então ele mandou a foto ali, uma foi meu mesmo, mas outra foi de um outro lugar, era uma foto. Então aquilo ali é uma inspiração para eu criar. Bom, o que tem aqui? Madeira, né? Tem um tassel colorido, então isso daí vai me inspirar, mas não vai ficar idêntico, tá? Então usei ele aí como exemplo. Então, gente, essa inspiração, ela está no mundo, ela é essa dimensão fora. Então, existe uma dimensão fora que vai construir a nossa autenticidade. É vendo aquilo ali me completa, aquilo ali não, aquilo ali eu acho bonito, aquilo ali não, aquilo ali é inspirador. E aí, gente, a gente precisa muito tá conectado com a nossa intuição. E aqui, a galera que tá aqui toda né, gente? Tá todo mundo intuindo. Porque a gente sente muitas vezes, né, essa verdade. Cara, a gente sente a verdade. Se a gente tá conectado, a gente sente um chamado. A gente escuta uma coisa e fala, não sei o que é, mas eu sinto que é por aí, né? Olá, Adola! Bem-vinda, que linda! Amo suas lives. Gratidão, amada. Seja sempre muito bem-vinda. Então, a gente tem essa dimensão aí do mundo que vai ser essa construção do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente olha, uma coisa meio assim estética, né? Se a gente for pensar esteticamente falando, um estilo de vida que eu quero, né? Então, que me inspira, que eu gostaria de ter, e isso nos move, né? Nos move se a gente estiver aceitando o momento presente. Eu sempre falo isso daqui. Se a gente estiver, tipo, vivendo, ignorando o hoje, odiando o hoje pra ter aquilo lá, não vai ter, basicamente isso. Então, é amar a sua realidade para você construir novas, né? Então, é altamente positivo que a gente tenha essa visualização, que a gente seja capaz de visualizar, né? E isso é a dimensão fora, a dimensão mundo. Primeiro, dimensão mundo, comparação e inspiração. Segundo, a dimensão psicológica. Ainda é uma parte fora, porque está ligada à mente, mas já começa a se aprofundar um pouco. Então, essa segunda dimensão que eu quero trazer é a dimensão psicológica de quais são os meus valores. E aí a gente vai encontrar dentro de nós, né? O que tem mais valor para mim? Se vocês forem ver, essas três dimensões que eu vou trazer, elas estão super relacionadas. Inclusive, a psicológica pode nos ajudar nessa do mundo, né? Então, entender os meus valores vai me ajudar a entender o que me inspira, o que eu quero, né? O que eu busco, de alguma forma. Então, como é que a gente define valores? Vou dar um exemplo rapidinho aqui pra vocês, tá? Bem profundo isso, mas só pra vocês terem uma ideia. Vocês vão fazer, tipo, uma lista, né? E vão colocar nessa lista de 1 a 5, 1 a 10, sei lá. Você pode fazer de 1 a 3, pra definir bastante, assim, tipo, de 1 a 3, quais são os seus valores. Então, numa negociação de emprego, o que é preferível, né? Você ter uma liberdade de horário ou você ter um ticket de alimentação? Sei lá, gente, tirei agora esse exemplo que pode ter sido péssimo. Mas aí você já vai entender, né? Numa negociação de uma amizade, por exemplo, você quer a pessoa tem que ter um espaço ou tem que ser algo muito junto? Não, tem que saber tudo da pessoa para ser amiga. Ou não, eu preciso de espaço, eu preciso de uma pessoa que seja minha amiga, mas que entenda a minha necessidade de ficar sozinha, muitas vezes, de não querer papo, de não responder o WhatsApp, né? Sei lá, então, tipo, nesse momento da negociação, a gente descobre, por exemplo, liberdade, reconhecimento, família, dinheiro, trabalho, já falei várias coisas aqui. Então, a gente vai colocar de né, numa lista de prioridade esses valores. Então, liberdade, reconhecimento, segurança. Se vocês precisassem colocar de 1 a 3, liberdade, reconhecimento e segurança, quais vocês colocariam no 1, qual você colocaria no 2 e qual você colocaria no 3? Então, é um exercício de
Não é pra fazer assim, né? Vocês podem fazer aí rapidamente, mas é um negócio de sentir mesmo. Tipo, o que eu abro mão para ter a segurança? Pode ser, por exemplo, a liberdade. Você pode, por exemplo, abrir mão da sua liberdade para ter segurança. Não, a liberdade não. Liberdade número 1. Então, eu abro a mão da segurança para ter liberdade. Percebe, gente? Não tem como colocar duas coisas no númerozinho. Só preencha a lacuna com 1. E aí, isso aí já vai dizer muito sobre você. E ainda mais sobre como está a sua vida. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Mas aí, quando você vai fazer essa lista, o dinheiro tá lá em 10º, 20º, né? Quando você pega e coloca no primeiro, automaticamente você vai começar a focar. Então, família. Se você pegar a família e colocar em primeiro, digamos que não esteja, você coloca, aí você vai ter aquela nova lista na sua cabeça. E aí, quando alguém te falar, você quer uma nova oportunidade para morar no Peru e viver lá para sempre, só que você tem que deixar todas as suas coisas aqui, sua família. Aí, nossa, qual que é o valor? Trabalho ou família? Aí, nessa hora, se a família tá lá em primeiro, você fala, eu tenho claro qual é o meu valor, eu vou negar esse trabalho, por exemplo. Porque, lembre-se, não se pode ter tudo. Mas não que você não possa ter tudo porque você é limitado. Você não pode ter tudo porque cada valorzinho vai ocupar um espacinho no momento. Você pode mudar essa lista a hora que você quiser. Meu Deus, quase derrubei aqui. Hoje eu falando sobre autenticidade, né? Eu fazendo a live no chão, sentadona no chão aqui. Aí eu fui mexer o joelho, quase derrubei o negócio aqui. Pronto. Então, veja aí esses valores. Então, numa esfera mais psicológica, se a gente for pensar assim, né? Ainda um pouco fora, quais são esses valores? Como é que tá essa lista de valores? Uma forma de trazer autenticidade também, de se entender um pouquinho mais. E por último, e não menos importante, encontrar a sua essência dentro de você. E como que faz isso, né, gente? Água. Água antes de finalizar. Lembra que lá no começo eu falei que o universo é um mar de informação que não tem fim? As coisas se transformam, mas nunca sai do universo. Nunca acaba, nunca desaparece. Só se transforma. Então, uma pessoa, uma fruta que cai no chão, vai apodrecer, vai virar terra. Essa terra vai nutrir uma árvore que vai dar uma outra planta, uma outra fruta. Então, aquela fruta ali, ela está nessa árvore. Percebe? Tem até uma série que mostra isso, gente, de um jeito lindo. Ele mostra, tipo, que um grão de areia do deserto vai parar na Amazônia, tipo, com a chuva e, nossa, e o vento. É o negócio mais lindo que tem. Você fala, caramba, aquele grãozinho fez esse ciclo, né? Então, esse ciclo sem fim, né, do Rei Leão, é o ciclo da vida, né? Ele é infinito, ele é sustentado por um negócio. Esse negócio não tem fim. Então, pode ficar sossegado, gente. Não tem fim. Sossega, tá? Deixa o ego sentado lá, fazendo a função dele e confia que não tem fim. Cara, não acaba, gente, tá tudo bem. Não acaba, não vai acabar comigo, tá? Então, mas isso aqui tá pra gente usar, né? A gente tá encarnado pra usar esse momento aqui tão especial de viver a matéria. Linda, mas ela não é tudo. Então, não tem fim. Se a gente pensar nessa coisa que não tem fim, em algum momento surgiu você. Você, então vamos voltar ao raciocínio. Lá tá tudo, você faz parte disso. Então, você é uma parte do tudo, certo? Deste tudo que existe, tem você. Então, essa coisinha é uma coisinha personalizada do tudo. Que tem aí as suas características físicas, psicológicas, tem a sua história, tem todo o ego envolvido, né? É uma partinha do todo com um eguinho. Com história, com pai, com mãe, com forma física, jeito de pensar, nome, RG, telefone, bicho de estimação, né? Mas extremamente personalizado.
Só que tudo isso que eu falei constitui o ego, mas você não é o ego. Você tem um, tá? A sua centelha tem um ego em volta. O tamanho dele vai depender do quanto você dá força pra centelha, quanto você dá força pro ego, tá? Se você deixa ele ali sentado, você carrega ele com você. Vem comigo, não vai. Então, é essa centelhinha que a gente tem que jogar lenha para ter autenticidade. Porque a centelhinha, gente, que é a partinha, vamos falar o português claro, a partinha de Deus, o português claro é ótimo. Vocês chamam do que você quiser, universo, cosmos, criador, criação, fala aí um nome. É essa coisa que a gente não pode negar que tem, né? Que a gente não veio do nada. Então, ou é o nada, ou é o tudo. Então, essa partezinha aí dentro de você, que não é a sua forma, que não é a sua história, ela ainda assim é uma partezinha do todo. Não é o todo, é uma parte. Você faz parte do todo, mas o todo não faz parte de você, tá? Porque assim, a gente não é o todo, mas o todo é a gente. É um negócio meio estranho, mas é assim. Então, e pensem-se dentro, tá? Não fora. Então não é um negoção que deu origem a você. Você surgiu lá dentro, tá? A gente não tá fora quando a gente surge, a gente tá dentro. Então, é essa partezinha que não conhece limites, que não conhece julgamentos, não conhece o tempo e espaço. Oi, tempo, espaço? Oi? Não conhece. Não conhece as regras do mundo. Isso é certo, isso é errado, isso é moral, isso é imoral. Você pode fazer isso, isso daqui você não pode. Essas são as leis. A centelha divina desconhece isso. E é por isso que ela vai crescendo. Porque ela erra, né? Então, assim, tudo isso é uma construção. E essa partezinha, ela desconhece. Na verdade, a centelha não erra nada, ela sabe de tudo, né? É a gente com o ego ali que tá ali em resistência a deixar ela brilhar. Então, é essa partezinha, ela é o que te conecta ao que é divino. É só ela que pode ter autenticidade. Se você sentar e ficar pensando como você pode ser mais autêntico, não vai ser. Você vai ser mais autêntico sendo. Porque a centelha é. Lembra o eu sou? O mantra que eu coloco aqui de vez em quando? Eu sou. Pronto, acabou aí, eu sou. Qualquer coisa que você coloca depois disso vai estar no ego. Eu sou bonita, eu sou feia, eu sou ótima, eu sou péssima. Qualquer coisa, positivo ou negativo que você colocar depois, vai ter uma construção egóica, mental e vai realmente definir muito sobre você, porque o poder do eu sou é muito grande. Por isso que ele é mântrico, porque o que você coloca depois, assim será. Mas o eu sou vem antes de tudo, antes do tempo, né? Então, se colocando, então como ser autêntico? Sabendo quem você é. Como saber quem você é? Se veja como instrumento desta coisa maior. Um organismo vivo e você é uma célula. Enquanto você quiser se rebelar para ser o organismo, você não funciona e não acrescenta. Mas se você se vê como a célula dessa coisa muito maior e se entrega para servir como centelha, para servir como parte do todo, como parte do divino, aí você começa a sentir isso, a desenvolver essa autenticidade. Então, basicamente, para você ser autêntica e autêntico, você precisa deixar a sua centelha divina atuar e agir sobre o seu ego. É basicamente isso, gente. Tudo bem? É assim que eu entendo essa coisa toda. E é assim que eu percebo. É fácil? Não é fácil. É simples? É muito simples. Então, é o paradoxo, né? De a gente
entender isso de uma forma aqui dentro, né? Não ficar buscando entender na cabeça também. E esse entendimento, ele acontece no fluxo, não é saindo do fluxo para entender. Ah, lindinhos, todo mundo subindo coraçãozinho, obrigada! Então, mantenham-se no fluxo, gente. Entendam as leis que operam o universo, porque existem leis que operam o universo. E se a gente estiver em conexão com essas leis, que não estão baseadas no ego, é muito óbvio, porque quando a gente começa a entendê-las, né, a gente vê que se a gente não entender que aquilo ali está desligado do ego, a gente meio que não aceita, né? Mas é estar num constante lapidar, sabendo que a gente já está perfeito. Então, é o paradoxo divino. Entenda-se perfeito no seu hoje. Então, é a aceitação, auto-amor de você e da realidade que você se encontra. Amar a vida, agradecer, né? Sabendo que você pode mudar. Não que você precisa. Você pode. E isso provavelmente vai acontecer no fluxo de sentir-se perfeito. Se você não se sentir perfeita e perfeito hoje, o fluxo não acontece. Você congela o fluxo de transformação. Porque quando a gente está se sentindo perfeita, presente, amando a nossa realidade, automaticamente a gente se coloca em movimento. E movimento não tem jeito, ele transforma. O movimento transforma. O movimento é vida e a vida é transformação. Então não tem como, né? Então antes de pensar no futuro, de pensar lá na frente, né? É aqui, agora, dentro. O caminho para dentro não tem erro, sabe assim? Entre aspas, bem entre aspas, tá? Não tem erro. Ele é sempre feliz? É sempre gostoso? Não, porque o caminho para dentro é extremamente de amadurecimento. E amadurecer requer entender que nem tudo é do jeito que você quer, no momento que você quer. E que a gente nem sempre tá alegrinha, felizinha. Senão a gente também não ia olhar para isso, né? É isso, gente! Se eu ficar aqui falando, eu fico até amanhã, né? Já temos aí quase 1 hora. É isso, pessoas. Gratidão. Se inscrevam na Semana do Japamala. Começa dia 4 de agosto, vai até o dia 9. São 6 aulas gratuitas. Vai acontecer no YouTube do Centelha Japamalas. Quer receber os links das aulas? Tem que se inscrever. O link está na minha bio. Se inscreve, vem pro grupo de WhatsApp, que é nesse grupo que eu vou colocar os links, tá? E no dia 9, então do dia 4 ao dia 9, aulas maravilhosas sobre Japamalas, estaremos juntos e juntas, vou trazer novidades. E no dia 9 é que eu vou abrir inscrições para o curso, tá bom? Eu vou abrir vagas para quem quiser entrar no curso. Mas venham, porque do dia 4 ao dia 9 vai ter muito conteúdo maravilhoso. Eu quero muito vocês comigo, tá bom? E aí depois lá no final vocês decidem se vêm ou não, mas eu quero muito que vocês estejam presentes na semana. Porque nós vamos falar muito sobre isso, tudo voltado para meditação, para o Japamala, para energia, para essas pecinhas lindas que a gente ama. Certo, gente? Gratidão. Essa live vai ficar salva aqui, vai pro YouTube também. Compartilhem com alguém que vocês acham que vai curtir. Vou deixar salva. Vão lá, colocam um comentário, ajuda bastante o canal. E o canal que eu falo é qualquer canal, né, gente? O canal que eu falo parece canal do YouTube, mas o perfil aqui ajuda bastante também. Deixa lá um coração, um amorzinho, compartilha. E nos vemos na semana que vem. E aqui pelos stories também. Estamos juntos e juntas. Gratidão, beijo Jô, beijo Edna, beijo a Dola, beijo Yara. Jô já falei, né? Beijos a todas e todos. Até!